Turminha, continuando a nossa aula, vamos lá para a página 106. Frações de um inteiro. Sempre que o inteiro é dividido em várias partes iguais, podemos representar essas partes em forma de fração. Veja, olha ali, ó. Aqui o inteiro é a folha de papel. Então, olha aqui, ó. O inteiro é a folha de papel. Eu vou dividir ela, ó, em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Cada parte dessa aqui, ó, cada parte dessa aqui representa 1/4. Quer dizer que o quê? Que o inteiro foi dividido em 4 partes, certo? Aí nós temos também, ó, vou pegar outra folha e eu vou dividir ela em 6 partes, olha, opa. Eu tenho uma folha inteira que foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então, cada parte aqui da folha que eu dividi, ó, é 1/6, porque o inteiro foi dividido em 6 partes, certo? Então, olha, nós vamos fazer a atividade ali, ó. Vou colocar a minha folha aqui, para vocês poderem observar. Então, vamos lá para a atividade, ó. O Cláudio pintou 2/6 de uma folha. O Cláudio pintou de azul 2/6 de uma folha e de amarelo 3/6 da mesma folha. Então, vamos lá, ó. 2/6. Então, cada parte dessa vale 1/6. Então, ele pintou 2/6 de amarelo, ó. De azul, perdão. 1. 2. Ele pintou 2 partes dessa folha que foi dividida em 6 partes. E ele pintou de amarelo 3/6. Então, vamos lá o amarelo. Então, uma parte, 1/6, 2 partes, 2/6, 3 partes, 3/6. Ele pintou 3 partes de uma folha que foi dividida em 6 partes, certo? Agora vamos lá para as questões. A, B, C e D. Ao todo, que fração da folha ele pintou? Então, não dividindo por azul ou amarelo, ao todo, o que ele pintou? Nós vamos contar as partes que ele pintou, isso sempre fica em cima. E as partes em que o inteiro foi dividido é representado embaixo. Então, vamos lá. Vamos primeiro pelas partes que ele pintou. 1, 2, 3, 4, 5. Ele pintou 5 partes de uma folha que foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então, ele pintou 5/6 da folha. A letra B. Que fração da folha faltou pintar? Então, quantas partes faltou ele pintar? Ó, uma parte só ficou faltando ele pintar. De uma folha que foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, faltou ele pintar 1/6. Letra C. Que fração corresponde à folha inteira? Então, o inteiro, né? Nós vamos pegar a folha inteira que foi dividida. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a folha inteira é a fração 6/6. D. Se Cláudio pintasse somente a metade da folha, quantos cestos ele pintaria? Vamos lá. Metade da folha. Qual é a metade de 6?
3. Então, ele pintaria 3 cestos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu dividir 6 ao meio, né, por 2, dão 3. Então, ele pintaria 3 partes de 6. Pessoal, nós já estudamos a fração, nós estamos retomando. Qualquer dúvida, vocês vão me mandando, tá? Agora, vamos lá para a questão número 2. Eu vou tirar aqui, né, a questão número 1. E nós vamos para a questão número 2. Olha lá. Em cada item, pinte a parte da figura correspondente à fração pedida. Então, nós temos ali na letra A, ó. Essa minha caneta tá horrível. Nós temos ali na letra A um inteiro que foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Então, ali, ó. A parte pintada representa qual parte da folha? Então, tá aqui. Uma parte de uma folha que foi dividida em 4 partes. Então, é 1/4. A letra B. Tenho lá o círculo. Eu tenho o círculo que eu dividi ele em 4 partes. Dessas 4 partes, olha, eu pintei 3, eu tirei 3. Então, aqui, que fração representa? 1, 2, 3. Eu pintei 3 partes de um inteiro que foi dividido em 1, 2, 3, 4 partes. A letra C. Nós temos ali... Eu dividi o inteiro em 4 partes, né? E eu pintei 2. Então, que fração representa o que foi pintado aqui? Eu pintei quantas partes, eu coloco aqui em cima, de um inteiro que eu dividi em quantas partes? Aí é vocês que vão fazer e mandar pra mim. A mesma coisa ali na letra D. Ó, vou pôr a letra D aqui embaixo porque não cabe ali. E aí, eu tenho um inteiro, né, que eu dividi em 1, 2, 3, 4 partes. E eu pintei essas 4 partes. Que fração representa essas partes pintadas? Então, ó, eu já ajudei vocês aqui na A e na B. Eu quero que vocês façam a C e a D e mande pra mim. Pessoal, não esqueçam, qualquer dúvida vocês me mandem, que aí eu vou ajudando vocês, certo? A5. Alice dividiu uma folha em 5 partes iguais e pintou apenas uma das 5 partes. Que fração indica a parte pintada e a parte não pintada? Então, eu vou apagar aqui, ó, a número 4, né? Então, aí vocês vão fazer o desenho. Façam no cantinho embaixo do caderno. A Alice, ó, atividade 5, ela tinha um inteiro e ela dividiu em 5 partes. 5 partes. Então, o que ela fez? Ela pintou dessas 5 partes uma das 5 partes. Então, qual fração representa essa parte que a Alice pintou? Uma parte de 5 partes. Então, qual fração é essa? Vocês vão colocar a fração para mim. E aí, vocês também vão representar para mim, indicar a parte não pintada. Que fração que essa parte não representa? Então, aqui, ó. 1/5, todas as partes, ó.
Cada pedacinho que eu dividi vale 1/5. Então, a parte pintada, representada, é o quê? 1/5. E a parte não pintada? 1, 2, 3, 4 partes não pintadas. De um inteiro que foi dividido por quanto? E aí vocês vão colocar pra mim, certo? Pessoal, qualquer dúvida vocês me mandem, tá bom? Tô esperando. Tchau, até mais.